O Rei Salomão, por professor Moisés Barbosa dos Santos, primeiro presidente baiano da história do Brasil. Quem viver, verá. O Orkut e o YouTube são ferramentas da internet que utilizo para explicar acontecimentos do cotidiano e situações do passado que intrigam e inspiram a humanidade. Obrigado, brasileirinho. O Rei Salomão é uma figura lendária e ao mesmo tempo real. A sua presença no mundo atual é tão forte que em muitos momentos a humanidade utiliza a sua infinita sabedoria, como é dito na Bíblia, para resolver as questões cotidianas e eliminar os desajustes e os desencontros que tanto transtornam e inoperam a vida das pessoas. O Rei Salomão era sábio e a sua conduta era sempre para ajudar e fazer com que a humanidade fosse cada vez melhor. No entanto, em muitos momentos da existência do passado, o Rei Salomão teve grandes dificuldades de se mostrar. A sua prática diária era sempre no sentido de instruir o mundo e não prejudicar a sociedade. O Rei Salomão, na situação de uma criança que precisava ser devolvida à sua verdadeira mãe e cuja presença de duas pretendentes dificultavam a resolução do problema, fez a solução de uma forma que, para um analisador moderno, não seria o melhor. Ele, naquele momento, ao aceitar em fazer a análise do problema com o encontro da melhor alternativa, não fez como a sabedoria que Deus lhe atribuiu justificava o procedimento. O Rei Salomão, assim como muitas figuras da Bíblia, não possuíam a inteligência que é dita nos momentos dos sermões e dos pronunciamentos de padres e outras figuras da Igreja Católica, e, portanto, o Rei Salomão, naquele momento de escolher entre as mães qual era a dona daquela criança, não escolheu da forma mais inteligente. O professor Moisés não faria daquela forma. A criança pertencia a qual das mães que se apresentava para fazer com que a criança tivesse dias felizes a partir dali? A criança era a posse de uma mãe que deveria estar com ela desde que a criança veio ao mundo. A criança poderia ser, inclusive, da mãe que estava com ela e não da outra que disse: deixe esta criança com a outra porque ela é a verdadeira mãe. E o Rei Salomão então tomou a decisão de entregar a criança àquela mãe que não a queria porque a amava e não queria vê-la morta. No entanto, a mãe que estava de posse da criança poderia ser também a verdadeira mãe, porque numa situação de amor materno verdadeiro, a mãe dificilmente deixa a criança de lado. A criança permanece com ela desde que nasce. E se ela está com a criança, é porque ela é a mãe e não a outra. Olha, essa história gera muitas dificuldades para a análise e não deveria ser inspiradora da humanidade, como foi, inclusive, mostrando em muitos momentos que é possível a criança ser assistida por alguém que não é sua própria mãe, gerando as possibilidades de adoção, como é muito comum entre países e sociedades diversas. O que estamos dizendo é que os textos bíblicos nem sempre são inteligentes e que suas análises nem sempre ajudam o mundo. Precisamos de uma humanidade criativa, culturalmente diferente da atual, cuja análise se baseie na realidade, no melhor daquilo que podemos propor para uma humanidade feliz. Esta análise, assim como a
aquela que foi feita no outro vídeo com o mesmo título, Rei Salomão, são feitas de improviso, o que significa que as palavras ditas pelo professor Moisés são sempre aquelas que surgem à medida que a narrativa é feita, mostrando sua capacidade de falar de improviso sobre qualquer assunto, como poucas pessoas em todo o país. Agradeço a todos que assistiram este vídeo e você pode divulgar as minhas criações que são hospedadas no Orkut e no YouTube.